A Netflix tem se destacado no mercado brasileiro. Com boas produções e outras nem tanto, o serviço de streaming é um dos líderes de audiência no Brasil. A Netflix pressiona a TV aberta a reformular sua programação e a criar serviços de streaming. O Globoplay é um exemplo. No outro polo também temos grandes bilionários do mercado de serviços que investem nos seus próprios streamings. A Amazon é esse outro exemplo. O que quer que se pense da empresa, ela tem operado uma revolução. O novo filme do Scorsese, O Irlandês, foi criado para o streaming. É o tributo de um dos maiores e mais premiados diretores de cinema a essa nova tecnologia, que além de desafiar a TV, também desafia o próprio cinema. Infelizmente, nem tudo são glórias nessa história. A cada ano que passa, a Netflix tem sido acusada, com intensidade cada vez maior, de forçar uma agenda progressista tanto nas suas produções, quanto nos critérios de escolha do que lá é exibido. Boa parte da crítica tem ficado a cargo da mídia conservadora americana, que tem denunciado decisões, inclusive administrativas, da empresa que revelam um viés político de esquerda, ou, no sentido americano do termo, liberal. Em março de 2018, por exemplo, a Netflix colocou Susan Rice, a antiga conselheira de segurança do Obama, na sua mesa diretora. O próprio casal, Barack e Michelle Obama, assinou um acordo com a Netflix para participar da produção de roteiros de séries, documentários e filmes. A notícia, que foi amplamente veiculada na mídia americana, não causou muito alarde por aqui. No entanto, é uma notícia impactante. Imagine se a Netflix contratasse, sei lá, a Dilma para escrever roteiros de filmes, séries e documentários. O que isso iria parecer? Nunca ficamos sabendo que os Obamas eram gênios do cinema nem escritores mundialmente consagrados, mas são o mais notável casal de progressistas do mundo, desde os Clinton. Evidentemente, a empresa é livre para contratar cidadãos privados, o que é o caso dos Obamas após a saída da presidência. Eles estão ajudando a produzir, entre outros trabalhos, os títulos American Factory, Bloom, Fifth Risk, Crisp Camp. Ainda assim, é no mínimo estranho. Essas e outras conexões, tanto com a agenda quanto com personagens influentes no establishment da esquerda americana, se refletiram em pesquisas de aprovação popular entre republicanos e democratas. Desde a fundação da empresa até o período analisado, que seria meados de 2018, a aprovação entre republicanos caiu 16%, ao passo que a mesma entre os democratas subiu 15%. Mais recentemente, em maio de 2019, a Netflix esteve envolvida num boicote feito pela indústria cinematográfica ao estado da Geórgia. A Geórgia passou uma nova lei acerca do aborto. A lei não proíbe o aborto, que já é legalizado nos Estados Unidos com base no precedente Roe vs. Wade, mas lhe impõe uma nova restrição. Após o exame que constate os batimentos cardíacos do feto, o aborto se torna ilegal. Grandes conglomerados artísticos saíram em defesa da bandeira progressista, entre os quais a Disney, NBC Universal, Warner Media e Netflix, retirando ou ameaçando tirar parte de suas operações do Estado, no intuito de exercer uma pressão econômica sobre ele. A saída, contudo, não é sem custos. A Geórgia atraiu essas grandes empresas graças à sua política peculiar de isenção tributária. Sair do estado significa arcar com os custos de uma mudança operacional de grande porte, migrando para um estado com uma política tributária diferente, provavelmente menos amigável. Essa mudança talvez seja mais difícil para a Netflix do que parece, dada a crise econômica da empresa. As críticas sobre a ausência de conteúdo original bom, a concorrência de novos serviços e a perda de apelo de séries consagradas fizeram a Netflix amargar uma aguda crise em 2019. As ações da empresa caíram 10% no segundo trimestre. De abril a junho, o número de assinantes caiu notáveis 64%. A expectativa da empresa era ter cerca de 5,3 milhões de assinantes, já prevendo uma queda dos 7 milhões. Eles tiveram apenas 2,8 milhões, quase a metade. Para o semestre subsequente, a mesa diretora tinha expectativa de se recuperarem da queda com as novas temporadas de séries populares como Stranger Things e The Crown. Mas não foi o que ocorreu. No semestre subsequente, as ações caíram mais ainda. O lançamento de novos serviços de streaming como Disney, Apple, ali pelos fins de 2019, pressionou a líder mundial por uma expansão de sua oferta de produções originais. O problema é que essas produções são caras e muitas vezes não têm valido a pena financeiramente. No quarto trimestre, houve um salto no número dos assinantes e foi anunciado um aumento no valor do pacote. Mas mesmo essas medidas não foram capazes de estancar a queda no valor das ações.
mas retardaram. Desse modo, podemos dizer que a líder do mercado não está confortável o suficiente para dispensar telespectadores conservadores, nem para boicotar um estado que lhe dá condições tributárias favoráveis. Nos Estados Unidos, essa tem sido cada vez mais a percepção dominante de grupos políticos à direita. Finalizando o vídeo com algumas considerações sobre o Brasil, precisamos dizer que não é só os conservadores americanos que têm notado esse viés do Netflix. Aqui no Brasil tivemos duas grandes controvérsias em poucos meses. A primeira foi em torno do especial de Natal do Porta dos Fundos. O especial promoveu a raiva do público cristão por desenhar um Cristo gay e uma Maria adúltera. O propósito do especial, é claro, era fazer um clickbait na base da expectativa de ofensa aos cristãos na data mais sagrada da religião, o Natal. Em resposta, cristãos evangélicos e católicos lançaram um abaixo-assinado contra o Porta dos Fundos. A Netflix, contudo, persistiu em manter a produção, que é certamente um direito dela, alegando os clássicos valores de liberdade de pensamento e expressão. Tá certo. Investigando o passado da empresa um pouco mais, descobrimos que ela nem é tão dogmática assim nesses mesmos princípios. Em 2017, a mesma Netflix optou por tirar do ar o filme Pink, após protestos do público LGBT. A plataforma alegou à época que a obra era homofóbica por retratar as dificuldades de um casal gay em criar uma criança e sugerir que a homossexualidade poderia ser revertida. Se isso configura homofobia, seria anticristão retratar um Jesus com um relacionamento com o diabo e uma Maria adúltera? Bom, uma pergunta retórica, lógico. Mas na raiz do problema, o que a duplicidade de atitudes revela, já foi explorado no ficheiro sobre o Porta dos Fundos. É a ascensão de uma nova moralidade, em que os valores cristãos devem ser substituídos por novos valores. A controvérsia mais recente gira em torno do documentário Democracia em Vertigem. Primeiramente, a Netflix recusou o documentário do MBL, que fazia um justo contraponto ao trabalho de Pedra Costa. Segundo, a indicação ao Oscar, politizada, já que baseada em méritos estéticos duvidosos, já que o filme tem falhas na narração e no ritmo evidentes. Contribui para a falsificação da história do Brasil internacionalmente. Se fosse apenas a história do MBL, seria um problema ridículo. Infelizmente, a história de milhões de brasileiros que foram às ruas contra a corrupção se torna, sob as lentes de Democracia em Vertigem, abre aspas, a memória do que não aconteceu, fecha aspas, para citar o belo título do artigo de Alan Egami no MBL News. Mas essa memória não nos assombrará. E o progressismo da Netflix não tem impedido a clara virada política na consciência de milhões de pessoas em todo o mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like e até a próxima. Um abraço.